Nós vamos falar sobre a importância de reunir, amém? A importância de se reunir, isso explica o Salmo 100, amém? O Salmo 100 é muito, muito precioso. Eu queria... Bom, vocês vão me ouvir um pouquinho hoje. Vamos ter paciência. O Salmo 100 diz o seguinte, eu estou lendo na NVT. Produção, coloca a NVT para mim aqui no telão, aí os irmãos acompanhem no telão, tá? Eu tenho lido a Bíblia nessa versão, ela me ajuda por causa das palavras mais acessíveis, digamos assim. E o estudo de contexto é uma interpretação baseada em contexto, então eu gosto bastante. Vamos ler como está projetado aqui, ó. Salmo 100 diz assim, troca para mim a versão, por favor, produção. Coloca a NVT. Isso, vocês são demais. Sempre soube que daria certo em algum momento. Isso, maravilhoso. Salmo 100 diz, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam, se quiserem ler junto, dá para ver. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. O centro aqui do que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é reconheçam que o Senhor é Deus. Versículo 3. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. A Bíblia com frequência vai comparar o povo de Deus com um rebanho. Faz muito sentido isso para o povo de Israel, que foi o povo que primeiro recebeu essa palavra, porque eles eram uma civilização agropastoril. Então, eles trabalhavam com rebanhos sempre. Eles estavam acostumados a cuidar de rebanho. E aquele pastor que cuidava melhor do seu rebanho tinha melhores animais, enriquecia, era próspero, podia prover bem a sua família. Aquele pastor que era desleixado com o seu rebanho, perdia os seus animais. As necessidades de um rebanho são necessidades bastante simples, né? Eles precisam comer bem, eles precisam beber água limpa, saudável, eles precisam de um lugar para descansar e eles precisam ficar protegidos. Porque os animais que nós conhecemos como animais de rebanho, sejam gado e sejam ovelhas e até as galinhas, que se você for pensar, as galinhas são um animal de rebanho, não sei se um rebanho de galinhas, mas as galinhas são importantes no contexto de hoje. Frango também é rebanho, é um rebanho diferente, mas também é rebanho. Eles precisam todos da mesma coisa, lugar limpo, comida boa e proteção. Especialmente no caso da galinha, porque a galinha é a comida de todo mundo. Todo mundo come galinha. Não é verdade isso? Vocês já pararam para pensar que todo mundo come galinha? Na natureza só tem 2 sabores conhecidos, gado, que é boi, e frango. Tudo que não tem gosto de boi tem gosto de frango. Não é verdade? Peixe é frango fraco, não é? Essa é a brincadeira que eu faço lá em casa. Só existem 2 sabores, frango e boi. Por que a galinha é importante nesse contexto? Vamos lembrar do Salmo 91? O Salmo 91 diz assim, aquele que habita, ainda estou lendo na NVT, produção, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Note essa palavra, à sombra do Todo-Poderoso. Vamos, digam sombra. Sombra. Encontrarão abrigo aonde? Na sombra. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu lugar seguro. Ele é meu Deus
e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida. Ixi, a vida é cheia de armadilhas. Mas se você estiver na sombra, se você estiver no lugar seguro, você será livrado das armadilhas da vida. Ele o protegerá da gripe galopante e outras doenças mortais. E o versículo 4 diz: ele o cobrirá com quê? Com suas penas. Penas? Deus tem pena? Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Oh, uau, isso é muito poderoso. As asas de Deus vão me cobrir com a sua sombra e as suas penas me serão conforto e segurança. Eu não sei bem por que o salmista olhou para isso e falou assim: Deus tem pena e Deus tem asa, metaforicamente falando. Não é uma antropomorfização, é uma... E é aí que Jesus explica o Salmo 91, Alcides. É aí que Jesus explica o Salmo 91. Lá em Mateus 23, versículo 37. Nossa, meu Mateus está rabiscado, gente. Vou achar alguma coisa aqui. 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Jesus está explicando o Salmo 91 aqui. Ele está falando como Deus protege os seus. Do mesmo jeito que a galinha protege os pintinhos. Se a galinha é a comida de todo mundo, o pintinho é a galinha de todo mundo mais um. Porque ele é uma galinha pequena. Não tem bicho mais frágil do que bicho de rebanho. E especialmente aqui, o pintinho. A mãe faz o quê? Cacareja, berra e vai atrás deles e bota tudo debaixo da asa dela. Protege. Briga com cobra. Porque a galinha dá um pau na cobra, mas o pintinho não. A hora que ele crescer, pois é. A hora que o pintinho crescer, ele vai dar conta da cobra. Mas enquanto ele é pequeno, ele não dá. Então o que a galinha faz? Protege. Bota debaixo da asa. A gente não fala isso? Ó, quer cuidar da... Bota debaixo da tua asa e leva com você. Não é? Porque a gente não faz isso com os nossos filhos. Bota debaixo da asa os filhos. Não, é meu, vou proteger. Tem armadilhas na vida. Se eu não cuidar, não prospera. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz com os nossos filhos, com os nossos pets, com os nossos amigos, com os nossos netos. O que a gente ama, a gente bota debaixo da asa. E quero te falar uma coisa, Deus ama você. E Ele colocou você debaixo da asa dEle. Debaixo das suas penas você encontrará segurança, conforto, proteção. Se tiver frio, vai ficar quentinho. Tem sombra, se tiver calor, Ele te abana. Deus cuida de você. E aqui Ele está falando para um povo duro, de coração rebelde. Eu quis ajuntar vocês, mas vocês preferiram ficar espalhados. Irmãos, essa manhã a gente tem uma decisão para tomar. Ou a gente escuta o Senhor nos chamando para vir se abrigar debaixo das suas asas, debaixo da proteção das suas penas, onde há conforto, onde há segurança, onde a graça é abundante, ou a gente vai viver sozinho, espalhado, esperando a armadilha da vida nos pegar. Porque pode não ser hoje, nem amanhã, mas não tarda. Ficar só é um perigo mortal. Os filhos de Deus não foram feitos para ficar espalhados. Deus deseja reuni-los. Entenderam agora por que a gente falou de galinha?
Nós somos os filhos de Deus, que Ele quer reunir debaixo do seu nome. Isso é poderoso demais, irmãos. Podia parar aqui, ir embora e deixar vocês com essa bola de fogo na cabeça, imaginando Deus com as asas assim, ó. Caramba, Ele quer me reunir. E aí você vai acordar amanhã, cadê a voz de Deus me chamando? Ele está me chamando para quê? Para me reunir. Aí na quarta-feira, o que tem? O Senhor chama, vem orar debaixo das minhas asas. Sexta tem cais, o que Ele faz? Venha ouvir a palavra debaixo das minhas asas. Sábado tem outro encontro, venha. Domingo outro. Aí tem na casa dos irmãos. Aí a gente pode se visitar. Onde a gente vai ter o cacarejo de Deus falando, venha, venha. Eu vou pular lá para o final do que eu ia falar. Apocalipse capítulo 22 termina com um chamado. Vem o Espírito e a noiva dizem, vem. É um cacarejo, é uma voz de Deus querendo reunir os seus filhos debaixo das suas asas. Como é que a Bíblia termina? Deus chamando os seus filhos, vem. Vem reunir. Mas, até chegar a essa conclusão, a gente tem alguns meandros para passar. E eu gostaria que os irmãos que gostam de anotar, anotassem. Os irmãos que gostam de ouvir depois, ouvissem depois. Os irmãos que gostam de compartilhar a palavra com seus amigos e familiares, façam isso. É verdade. Isso aí é você debaixo da asa. O Senhor pegou você e falou, vem comigo. Mas o Senhor nos deu uma graça muito grande, irmã. Ele nos deu o canal do YouTube da Igreja no Guará. E as mensagens ficam lá. E essas mensagens estão sendo cortadas. Você pode botar para ouvir de novo. E você pode mandar para aquele seu amigo teimoso turrão. E para aquele que não é teimoso também. Para aquele que quer compartilhar da palavra. Porque existe um povo de Deus sedento pela palavra e está por aí espalhado. Isso o Senhor está falando no meu coração. Às vezes a gente olha e sente frieza, dureza, tristeza. Tem um povo cheio de fome e sede da palavra. A gente talvez só não tenha achado ainda. Mas Deus está reunindo os seus filhos debaixo das suas asas. E esse som que você está ouvindo é a voz de Deus chamando os seus filhos para reuni-los. Não ignore o chamado do Senhor que te chama para se reunir, para andar com um povo que ama a palavra sobre todas as coisas e que se esconde debaixo do nome do Senhor. Não ignore o chamado de Deus. Porque a palavra, quando ela entra em você, ela é como fogo nos seus ossos. Ela te consome. Ignorar o que Deus fala destrói a gente. Obedecê-lo nos traz paz e segurança. Santo é o Senhor, nosso Deus. Há uma ordem de Deus para o seu povo em Israel. De 7 festas no ano. Uma festa acontecia todo sábado. Todo sábado eles faziam uma festa. Na sua casa, nos seus ajuntamentos, eles guardavam um dia santo para o Senhor. A igreja tem praticado tradicionalmente o domingo como o dia santo, lembrando da ressurreição do Senhor. O povo do Antigo Testamento guardava o sábado. Nós temos guardado o domingo. Há um dia santo. Não é porque ele é especial, diferente dos outros. Não, é porque nós queremos dedicar um dia ao Senhor. Porque é bom para nós. É um dia em que você vai descansar, que você vai confiar no Senhor e não na força do seu braço. E que você vai dedicar a leitura e meditação das Escrituras, comunhão e apacentamento com os irmãos. A gente não é muito fiel nesse hábito. A gente não é muito fiel nesse hábito. Mas, historicamente, a igreja prosperou dedicando um dia ao Senhor. Sabiam disso?
talvez seja bom a gente voltar a ter comunhão e considerar o domingo um dia especial. Que a gente bota, lembra, roupa de domingo, a gente tinha esse hábito. Ô, irmãos, eu estou de camisa de botão. Eu não uso camisa de botão, mas o Senhor hoje me falou que eu tinha que usar uma camisa de botão porque é domingo. Obrigado. Graças a Deus, já foi pior. É porque é domingo, eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou me encontrar com os santos, eu vou partir o pão, eu tenho que ir na estica. Ah, o Senhor não vê a roupa. Não vê a roupa, mas os irmãos veem. Eles se animam. Olha ali, que legal, que massa. Vamos para a casa do Senhor. Vamos louvar, olha que legal. Eu vou ver os filhos de Deus, é uma festa. Vamos à casa do Senhor. Mas tudo isso, irmãos, vem da gente entender que isso é o desejo de Deus, de reunir os seus filhos. E é uma curiosidade histórica aqui. Por que nós, no nosso contexto, nosso grupo, tem chamado de reunião, enquanto que outros grupos chamam de culto, né? A maioria chamam de culto, né? E nós chamamos de reunião. Eu tenho chamado culto também muitas vezes. E culto também tem de todo jeito, porque o culto acontece em todos os lugares. A vida do cristão é coram Deu, é a vida diante dos olhos de Deus. Toda a nossa vida é culto. E o culto acontece quando nós nos reunimos. Quando nós nos reunimos, há culto. Né? Então, assim, quem veio primeiro? É cultuar, exatamente. Sim. No caso, o homem culto é aquele que cultua a sabedoria. Ok, entendi. Boa leitura. Cultuar é louvar e adorar. E isso acontece quando nós nos reunimos. Um motivo também é que nós queríamos nos diferenciar no passado de outros grupos onde o culto era engessado e forçado e que as pessoas não tinham liberdade de falar. E isso é uma coisa que nós valorizamos historicamente. A liberdade dos irmãos pedirem hinos, a liberdade dos irmãos compartilharem na reunião. A reunião agora está com intervenções dos irmãos. Os irmãos podem falar, os irmãos podem compartilhar a partir do momento que eu terminar aqui. Isso faz parte dos nossos princípios de reunião. Esses princípios são baseados em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu gostaria de ler com os irmãos. E, de novo, eu vou ler na NVT, produção. Me ajuda aí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. E eu vou falar alguns princípios aqui bem sérios. Amém? Versículo 26 diz: Pois bem, irmãos... Paulo já sendo sarcástico logo no começo. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, o que um vai fazer? Um cantará. E o outro? O outro ensinará. E o outro? O outro revelará. Um falará em línguas e outro interpretará o que foi dito. Tudo o que foi feito, porém, deverá fortalecer a todos. Então, quando um irmão se levanta e canta, é para fortalecer a todos. Quando um irmão se levanta e ensina, como eu estou fazendo agora, é para fortalecer a todos. Quando um irmão revela algo do Senhor, é para fortalecer a todos. A igreja em Corinto estava vivendo um fenômeno de falar em línguas durante o culto. Essas línguas eram... há duas correntes interpretativas a respeito disso. Uma fala de línguas de homens, porém de nações estranhas, que não eram conhecidos, e o Espírito Santo concedia aos irmãos que falassem, por exemplo, língua tupi-guarani. Se eu levantar aqui agora e o Espírito Santo me convencer a falar numa língua indígena, os irmãos não vão entender nada. Mas se tiver um indígena aqui, ele vai falar assim, cara, como é que esse cara está falando na minha língua? Eu só ouço isso lá na minha comunidade, lá na aldeia. Isso é um sinal.
Isso estava acontecendo lá. Agora, se um irmão se levanta e seja uma língua de anjos, que é a segunda corrente interpretativa ao qual eu sou menos afeito, seja uma língua de homens, porém uma língua, tipo, começa a falar farsi aqui. Entrar um persa, ele vai me entender. Mas vocês não. E aí eu não edifico vocês porque eu estou falando farsi. E é maravilhoso, é um sinal. Nossa, que massa. É massa. Dá um barato. Mas não edifica. Porque os irmãos não entendem. É muito importante que aqueles que falam se preocupem em fortalecer a todos. Não mais que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disserem. Se o Senhor concedeu o dom para eu falar farsi, Ele vai conceder para alguém o dom de entender farsi. O Senhor é equilibrado e não gosta de confusão. Mas às vezes não acontece. Porque o irmão que fala farsi está aqui, o irmão que interpreta está em outro lugar. Mas o Senhor vai reunir esses dois. Devem se pronunciar um de cada vez, alguém deve interpretar. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Amém. É um princípio. Vamos guardar. Mas existem muitas línguas de homens que nós podemos falar. A minha linguagem alcança pessoas que a linguagem do Alex não alcança. Mas a linguagem do Alex alcança pessoas que a minha não. Então é importante que nós dois profetizemos na reunião. Amém? Mas isso é assunto para um outro dia. E aí os irmãos vão indo, entendendo os princípios do culto. Ele fala inclusive de uma questão cultural, que era a posição da mulher no culto. Hoje, graças a Deus, esse tempo passou e as irmãs podem profetizar com muito mais liberdade e com liberdade. Na época, era muito diferente essa questão. O versículo 36 fala assim: ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Ou seja, todos vocês que são maduros na fé precisam entender que existe a hora de ouvir e ser ensinado, mas também existe a hora de falar e edificar os irmãos. Amém? Esse é um princípio bíblico. Nós não podemos ficar só ouvindo. Nós precisamos também compartilhar. Há um momento de falar. Amém? Vamos seguir. Vamos pular a página aqui. Agora eu queria falar, irmãos, de A, B, C, D, E. São 5. 5 pontos. É porque eu pus letra. Né? Para que eu pus letra? 5 pontos pelos quais nós devemos nos reunir. 5 razões. A primeira é: nós nos reunimos para adoração coletiva e louvor coletivo. Existe adoração, que é a contemplação do Senhor para obter a sua imagem. E isso é individual. Nós adoramos ao Senhor em nossas casas. Temos o nosso tempo de comunhão. Existe o louvor, que é o elogio, a proclamação daquilo que nós contemplamos. E isso pode ser individual. Nas nossas casas nós louvamos ao Senhor. Mas isso precisa acontecer coletivamente. Porque aquilo que eu elogio do Senhor aqui diante de vocês se torna inspiração para que vocês louvem ao Senhor. Nós nos fortalecemos mutuamente no louvor e na adoração. Há uma mensagem no canal do YouTube do Encontro Cais que é sobre louvor e adoração e uma posição de como a Bíblia diferencia essas duas coisas e fala dessas duas coisas como necessárias para a maturidade da identidade de Deus em nós. Eu vou enviar o link para os irmãos no grupo. Uma mensagem que nós demos há algum tempo atrás, mas o conteúdo dela é muito relevante ainda. Ela fala sobre a formação da imagem de Deus em nós através do louvor e da adoração. E é nas reuniões da igreja, no encontro dos irmãos, que nós fazemos isso coletivamente.
Porque aí eu vou ver o Cristo que há na irmã. E a irmã vai ver o Cristo que há em mim. Como fala em... vou pular em Efésios 3, né? Quando nós estamos com todos os santos, nós compreendemos dimensões do amor de Deus que nós não somos capazes de compreender sozinhos. Porque o amor de Deus tem uma largura em mim, mas é diferente lá. E uma altura, mas aqui é diferente, a altura é outra. E uma profundidade aqui que em mim ainda não alcançou. Mas quando eu contemplo Cristo na vida dos irmãos, eu entendo dimensões do Senhor que eu ainda não entendia sozinho. Por isso nós precisamos nos reunir. Outro motivo seria o B. Encorajamento e fortalecimento mútuos. Às vezes, irmãos, eu não estou a pessoa mais animada do mundo, não. E eu sou muito transparente, assim. Quando eu não estou na vibes, todo mundo vê na minha cara, está escrito na minha testa, Davi não está para jogo. Mas quando eu vejo os irmãos adorando, eu sou inspirado a adorar também. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e nas boas obras. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O fortalecimento e o encorajamento mútuo acontece no ambiente em que nós nos reunimos. Hoje a gente tem muitas possibilidades de reunião que não são presenciais, mas são possibilidades de reunião. Eu posso acordar cedo e mandar um versículo para o meu irmão amado. Eu não estou reunido com ele, mas eu estou encontrando ele. Eu posso fazer reunião de oração e reunião de leitura de livro via Meet, via Zoom, via, WhatsApp vídeo, sei lá o quê. FaceTime, se você for adepto da Apple, Deus nos livre. É bom? É bom. Substitui olhar no olho do irmão? Não. Substitui eu chegar aqui, dar um amasso no Alex, saber que Deus livrou a alma dele e trouxe ele de volta para nós? Não. Não substitui. É preciso reunir. É preciso pagar um preço. É preciso acordar de manhã e falar assim, velho, tá frio, Brasília é essa metamorfose ambulante. Tá frio de manhã e torrando às 11, o que eu faço? Levanta, bota um casaco e vem. Toma um café com leite, cafezinho de açúcar, bom demais. Levanta e vem. Ah, mas eu sou idoso e tenho dificuldade de mobilidade. Pede socorro, a gente dá um jeito, a gente se ajuda. Você não vai ter coragem, nessa sua cara lavada, de não ajudar um irmão que te pediu socorro, que te pediu carona. Você vai recusar dar carona para o irmão. Ele é filho de Deus. Tem um filho, tem um anjo, um mensageiro, um glorioso filho do Altíssimo te falando, me dá uma carona. Você vai recusar? Você vai recusar dar uma carona para eu? Faz sentido isso? Ai, ai, ai. Não é? Se o teu filho te pede pão, você vai dar uma pedra? Se você que é mal, sabe dar carona para o irmão, quanto mais o Senhor vai providenciar os meios. Vai providenciar os meios. Irmão, estou tendo dificuldade. Tudo bem, a gente vai, vamos buscar. Irmão, está faltando gasolina no meu carro. A gente vai socorrer. Mas pelo amor de Deus, não fique calado a respeito das suas dificuldades. Porque a gente não adivinha, brother. Vamos ter comunhão, vamos resolver as coisas juntos, trazer para a mesa aqui, ó. Não é o que o Senhor está falando? Reunir. Está pegando? Não está entendendo? Não está fluindo? Reúne. Conversa. Amém? É encorajamento e fortalecimento mútuos. Os testemunhos que vocês dão nas reuniões nos encorajam a prosseguir. Quando vocês levantam e falam, eu ganhei com essa palavra, aquele irmão que pregou fala assim, eu vou pregar mais uma vez. Percebe como é isso? Os irmãos ganharam com a palavra. Poxa, eu vou preparar mais, da próxima vez eu vou chegar fervendo, vou tacar as pedras quente nos crentes. Trava a língua, né? Tacar pedra quente nos crentes. E os crentes vão sair cheios da glória.
Isso encoraja a gente, irmãos. Os irmãos levantam e compartilham. Encoraja quem prega. Não é fácil. Não é fácil ministrar a palavra para os santos, porque todos vocês são mestres. E está todo mundo de olho assim, ó aquele moleque falando ali. Se ele escorregar, a gente tem temor. Olha de quem nós estamos falando do Senhor. Como que eu vou usar minha boca imunda, que falou um monte de coisa nada a ver durante a semana, para vir aqui ministrar para os irmãos? Olha com quem que eu estou falando. São os santos do Altíssimo, aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue. Essa congregação é santa. Esse ajuntamento é santo. Eu os temo e os honro. Esse sentimento está no nosso coração quando a gente fala. Por isso que nós precisamos do encorajamento dos irmãos. Motivo C. Os crentes se reúnem para poder ensinar e aprender a palavra de Deus. Não pense que você sabe tudo. Não seja arrogante a esse ponto de acreditar que você já sabe o suficiente. Ah, mas eu estou há 40 anos ouvindo o Evangelho. Alguns de nós têm essa graça. Como Paulo diz, né? Eu ainda mais, porque eu estou ouvindo o Evangelho desde o berço. Mas todas as vezes que eu vou à Escritura, eu descubro algo que eu nunca tinha visto. A experiência que o irmão Alcides narrou de como o CAIS está fazendo os seus encontros, a gente faz 3 mini-CAIS e 1 super-CAIS. A gente passou 3 semanas lendo os mesmos 4, 5 capítulos da Bíblia. 3 semanas lendo os mesmos 4, 5 capítulos da Bíblia. E quando chegou no último dia, havia muitas coisas que nós não havíamos visto. E o Senhor revelou muitas coisas novas para nós. Porque a palavra é viva e eficaz. E ela está se mexendo como um fogo nos nossos ossos. Vai torrando a gente por dentro, a gente fica... Cara, eu quero mais. Ou termina o tempo de ler, você fala, cara, eu queria ter o resto da vida para ficar aqui sentado lendo essa palavra. E o Senhor vai conceder para nós a eternidade para estar diante dele, aprendendo do próprio Deus. Deus te deu uma mente brilhante, uma capacidade de aprendizado incrível. Deus te deu raciocínio. Deus te deu sabedoria para ouvir e entender, porque Ele gostaria que você conhecesse e prosseguisse em conhecer o seu Deus. Sabe por que você sabe ler? Porque você tem que ler a Bíblia. Sabe por que você sabe ouvir? Porque o Senhor quer que você ouça a palavra. Sabe por que você fala? Porque Deus quer aparecer na sua boca. Tudo o que nós somos e fazemos é para a glória de Deus. Sabe esse borbulhar no seu peito? Você está sentindo? Eu também estou. É a palavra falando assim, vai, volta para mim, reúne, encontra, ajunta, ensina e aprende. Vai, existe fome no seu coração, é fome de Deus. Sabe essa insatisfação que você sente? Parece que viver não é o bastante. É Deus. É fome e sede de justiça, e esses serão fartos. Aqueles que falam, Senhor, o que eu sei não basta, eu quero entender mais. Aparece para mim, brilha para mim, me dá a sua glória. Senhor, eu quero ver a tua face. Esses serão fartos. Esses serão fatos. Deus vai aparecer para você. Ele vai falar ao seu coração. Você vai ler um versículo, ele vai te colocar em incêndio. Você vai ser um perigo para todo mundo. Você vai ser odiado, porque a Bíblia vai estar na sua boca. E você vai odiar o pecado. E o pecado vai te falar, sai daqui, eu não suporto você. E você vai falar assim, eu vim aqui te condenar. Pecado. Onde você chegar, o ambiente se torna santo. Porque você é bom? Não. Porque a palavra habita em você. E a palavra julga todas as coisas. O ambiente de reunião é para nós ensinarmos e aprendermos a palavra. Não se canse de ouvir e de falar a palavra. Porque nós vamos continuar fazendo isso. Eu amo a palavra.
E nós vamos continuar amando essa palavra. O quarto ponto, nós nos reunimos para desenvolver amizades centradas em Jesus. Porque não há razão para ser amigo do Egivaldo. Nenhuma. A gente não tem a mesma idade, a gente não gosta das mesmas coisas, mas ele ama Jesus, eu também. Ele ama a palavra, eu também. Então a gente tem um motivo para reunir. E quando ele fala Cristo, eu gosto dele. E quando eu falo Cristo, ele gosta de mim. E a gente desenvolve uma amizade centrada em Jesus. Se não fosse a Bíblia, se não fosse a igreja, eu não conheceria minha esposa. Eu não teria me tornado amigo dela e decidido me casar com ela, porque eu vi o quanto ela amava a palavra. Não fosse o amor pela palavra, eu não teria razão para ir para aquela conferência em Sumaré e encontrar a Luciana. E não existiria o Bernardo e a Sofia. O amor pela palavra construiu a minha família. Olha para você. O que te traz aqui? O que faz nós sermos amigos? A nossa amizade é centrada em Jesus. A nossa amizade é centrada na palavra. Tire Jesus. Não tem razão. Tire a palavra. Não tem razão. Nós nos reunimos para ser amigos. Para conversar. Para olhar para o irmão e sorrir porque está vendo um irmão. Porque você gosta dele. Gosta dele por quê? Porque ele é bonito? Às vezes. Cozinha bem? Às vezes. Tem uns convites aí para almoçar que estão pendentes. Mas é principalmente porque Jesus brilha na face dos irmãos quando eles estão cheios da palavra. E o quinto e último motivo. E aqui eu quero puxar a orelha de todos nós. Porque é muito difícil pregar, porque você é o mais exposto. Né? Então, a gente está tentando. Eu não estou dizendo aqui que a gente atingiu o que eu estou falando. Mas eu gostaria que a gente caminhasse nessa direção. E é por isso que a gente prega. Não é porque a gente é bom, é porque a gente quer caminhar na direção do que a gente está falando. Eu estou muito exposto por tudo que eu estou falando. Mas os encontros cristãos, as reuniões, os cultos, chame do que você quiser. Em todos os lugares, eles servem para produzir missão e evangelismo. Porque aqui a gente é lembrado de que a igreja não é só nossa, e não é só para nós. E do mesmo jeito que a gente sente fome e sede de justiça, existe muita gente com fome e sede de justiça, que diferente de nós, que tem aqui um jeito de se encontrar, eles não têm. Muitas pessoas estão feridas com a igreja, não encontraram uma igreja em que haja amizades centradas em Jesus. Porque quando as igrejas se desviam da centralidade de Cristo e da centralidade da palavra, eles passam a ferir as pessoas. E há muitas igrejas que caminham nesse sentido. Há muitos encontros cristãos que deixaram de ser igreja, porque uma vez que você deixa a centralidade de Cristo, você deixou de ser a igreja de Cristo. Agora, essas pessoas encontram aqui um lugar em que a palavra é pregada, elas encontram aqui amizades centradas em Jesus, elas encontram aqui amor e graça, elas encontram aqui todos esses pontos que vocês ouviram e vibraram. Assim, irmãos, a gente precisa ser pragmático às vezes. Eu detesto o pensamento pragmático, porque eu sou uma pessoa da filosofia, da poesia. Eu estou escrevendo os Salmos de outro Davi, que não é aquele que presta, é o Davi, eu que não é tanto assim. O ponto é, eu às vezes preciso botar o pé no chão. E quando eu ponho o pé no chão, eu percebo que existe pouca eficácia em como nós pensamos o nosso modelo de igreja. Porque hoje, e eu vou ser muito honesto no que eu estou falando aqui, correndo o risco de ser queimado. Já estou por dentro, por fora não faz diferença. O ponto é, as reuniões são o lugar em que as pessoas acreditam que vão encontrar Jesus. A gente pode fazer muito evangelismo de rua, que a gente não está fazendo, e está em débito nisso. Mas se tiver muito evangelismo de rua, e o ambiente de reunião não for um ambiente acolhedor, amoroso, com louvor massa, com uma palavra legal, com irmãos que te abracem e cuidem de você, você vai trazer um monte de gente que não vai voltar mais.
Às vezes a pessoa voltou na reunião porque ela ganhou um abraço, mano. Você parou para pensar em quão carente o mundo tá, que um abraço faz diferença? Agora para pensar em você, quando você está no fundo da fossa, um abraço muda o seu dia. Tem dia que eu acordo virado no giraia. Aquela ali me dá um abraço. Só de sentir o calorzinho do bracinho dela, eu fico crente de novo. Eu me converto outra vez. É assim que nós somos. O periquito, 7 horas da manhã, está berrando na minha orelha. Eu poderia levantar e matar um periquito que é menor que o pintinho. Mas a minha esposa me apacenta. E acaba a ira. O meu filho me fala bom dia, acaba a ira. Você já terminou com a ira de alguém por meio de manifestar a bondade de Deus com um abraço, com um oi, bem-vindo, senta do meu lado. Oi, olha aqui, ó, a gente está acompanhando essas músicas aqui. Ó. Vai ter no telão, mas se você tiver dificuldade, lê aqui o inário. Olha só, a gente lê a Bíblia. Ah, tem uma Bíblia aqui para te dar, você não trouxe? Ah, tudo bem, pega aí. Leva para você, toma, pega essa aqui, ó, leva. Tenho 10 igual essa. Já parou para pensar que você olhou no olho de alguém e valorizou aquela pessoa por um instante? A gente sente quando alguém olha para a gente e nota a gente percebe que a pessoa está ali. Irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos investir nas reuniões. A gente tem um monte de coisa para fazer. Tem, mas vamos começar pelo básico? Vamos começar pelo que acontece toda semana, que a gente sabe onde vai ser e que horário vai ser? Porque a gente pode inventar 1 milhão de coisas, irmãos. Eu tenho muita ideia na minha cabeça. Eu sou brasileiro, eu adoro ter ideia. Mas eu não consigo praticar. Por quê? Porque existe uma trava no comum. A gente peca no pequeno, não é no grande. É no horário de chegar na reunião. Agora que eu estou falando mesmo, eu vou falar tudo. A gente peca no horário de chegar. Eu fico muito constrangido quando eu chego atrasado. E eu não chego atrasado com frequência. Normalmente eu estou aqui bem antes, porque eu tenho a responsabilidade de cuidar dos instrumentos e às vezes ajudar com a mídia. Graças a Deus o Senhor levantou o Raí, que está sendo braço, perna e tudo mais aí, dando voadora na cara do cão sempre, servindo a gente com o nosso serviço de mídia com uma fidelidade impressionante. Glória a Deus por isso. Deus vai levantando uns varão, uns guerreiros, as varonas, tudo. Tá. Ele vai levantando. Vai levantando. Mas aí o Senhor tem tipo 10 que corre na frente e vai abrindo picada. Você tem que ser o 11º que vai atrás. Porque se um se compromete, beleza. 2 se comprometem, já dá para andar junto, né? 3 já faz uma guerra, mano. Entende? 3 pessoas comprometidas já mudam uma história. Agora imagina uma igreja em que a maioria dos irmãos seja comprometido, para poder dar descanso para aquele cara que toda a reunião está trabalhando. Não, essa reunião, hoje eu descansei, eu cantei quando eu quis. Porque o Alex estava cantando ali, tocando ali. Eu falei, não, hoje eu vou deixar a bola para o nosso artilheiro. É o Romário, está na banheira, só empurra para dentro. Ninguém sabe mais quem é o Romário, né, Alex? Eu vi o Romário na Copa de 94. É graça. É graça. Você paga um preço por chegar mais cedo? Paga. Mas você ganha muito mais do que pagou. Não é? É mais tempo vendo o rostinho dos filhos de Deus. Aí cada irmão que chega, mas eu não estou na recepção. Problema seu. Todos estamos. O tempo todo. Eu não estou escalado. Tudo bem, mas você está ali. Chegou alguém, você sorri. Sorria, pelo amor de Deus. Sorria. Cristo aparece no seu sorriso. Irmãos, olha que oportunidade. Aí quando a igreja arruma a casa, lembra que a gente tinha estabelecido lá no começo do ano, que era para arrumar a casa? Tivemos uns contratempos, mas a gente não desistiu. Ontem eu tive a oportunidade de arrumar várias coisas na minha casa. A alegria é muito grande. E a gente arrumou dentro do armário. Ninguém vê dentro do armário, só você. Mas quando você olha, você sabe. Ali dentro está arrumado também. Eu tenho um problema com as gavetas do escritório. Está uma bagunça, ninguém vê. Quando entra no escritório, está um caos. Mas quando entra no escritório, às vezes não está um caos. Mas as gavetas estão um caos. Eu sei no meu coração que está um caos. A aparência está tudo bem, mas no coração tem problemas. Sabe o que eu preciso? Que alguém um dia entre lá,
Fala assim, vamos arrumar essas gavetas aí. Aí a gente vai arrumando as gavetas. Eu preciso entrar na sua vida para arrumar as gavetas do seu coração. Porque aparentemente está tudo bem, mas talvez haja coisas que precisem ser arrumadas. Vamos embora. Percebem o que eu quero dizer? E aí quando a gente arruma o regular, irmãos, sábado, horário certinho, domingo, horário certinho, sexta, programação certinha. Aí a gente fala assim, cara, aprendemos a viver no comum. Aprendemos a viver no comum. Vamos para o extraordinário? Vamos para o extraordinário. O que a gente vai fazer? Ações evangelísticas. Vai sair, orar pelas pessoas, vai sair convidar, vai dar sopa para quem está com fome, vai cuidar do parque, sei lá o que a gente vai fazer. A gente vai fazer alguma coisa. Porque se vier alguém, e eu tenho medo quando vem alguém, porque se vier alguém, a gente vai conseguir cuidar. Hoje eu tenho medo que venha alguém e a gente talvez não consiga cuidar. Então vamos arrumar nossa casa, cuidar das gavetas, cuidar de tudo, vamos botar a coisa para frente. E aí, irmãos, quando a gente cuidar do normal, o extraordinário vem. Relaxa. Deus está fazendo muita coisa extraordinária e eu sou testemunha disso. Os dons do Espírito estão operando. A graça de Deus está operando. Há milagres acontecendo no nosso meio. O Espírito está sendo derramado. Novas linguagens estão sendo estabelecidas. Você não tem que fazer nada para Deus. Você tem que entrar naquilo que Deus já está fazendo. E esse último aviso eu vos dou. Não importa o que a gente vai fazer. Culto comum, reunião. O Cais a gente chama de encontro, porque a gente não queria fazer nem reunião, nem culto, é encontro. Quer ser diferentão. Não importa o que a gente vai fazer. Tudo deve ser centrado em Jesus. O cristocêntrico. O nome mais falado tem que ser Jesus. O conceito mais ensinado, Jesus na palavra. É isso que nós temos que fazer. Irmão, se nós formos isso, ninguém vai entrar aqui e dizer assim, Deus não está naquele lugar. Essa é a consequência do culto lá em 1 Coríntios 14. Quando entra alguém e no culto a vida, a graça, ao fluir do Espírito, a liberdade dos dons, o infiel entra e fala, verdadeiramente, Deus está com vocês. Atos capítulo 2. O que eles faziam? Se reuniam, ensinavam e ouviam o ensinamento que os apóstolos davam, partiam o pão com alegria, viviam a vida comum juntos. Dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Não sou eu que está falando, não é uma estratégia de marketing, é a palavra inegável e irrefutável de Deus.